esconderás para sempre. Andará a tua ira como fogo. Arderá, não? Arderá, exatamente. Arderá a tua ira como fogo. Lembra-te de quão bravas são, Breves, não? breves são os meus dias. Porque criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Livra a sua alma do poder da sepultura. Senhor, onde estão os meus inimigos? Benignidades que jurastes a Davi pela sua verdade. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o espírito de todos os povos poderosos, com o qual o Senhor, ó Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Amados, eu tinha uma programação ali, mas de repente, no meu entendimento, mudei a configuração. Este salmo foi feito pelos filhos de Coré. Os salmos são divididos em algumas partes. 73 deles foram feitos por Davi, 3 deles por Salomão, 1 ou 2 por Moisés, uns por Asaf e outros pelos filhos de Coré. E exatamente aqui, os filhos de Coré estavam vendo a estomográfica situação do povo de Israel. Porque sempre foi assim. O povo de Israel afastava-se do Senhor, Deus apertava a situação, o povo voltava-se para Deus. E eu entendo, não é que o crente que viva fidedignamente com Deus não passe por situações difíceis, passa. Porém, há situações que a gente procura. Porque quando nós nos afastamos da presença de Deus, e Deus quer nos trazer, Ele move alguma situação para que nós nos voltemos para Ele. Então entenda bem, eu estava dizendo ontem em 7 casas, que dê graças a Deus por aquelas pessoas que pegam no teu pé. Porque aquelas que pegam no teu pé, é aquelas que querem o teu bem. Quando alguém deixa de pegar no pé de alguém, você já abriu mão dela. Se no popular, Deus está pegando no teu pé, se você não pode fugir da presença dele, que ele te traz uma situação para você voltar, dê glória a Deus. É sinal que ele ainda se importa com você. Então, amados, vamos analisar friamente esses versículos que foram lidos. Se você ler o 46, tire aí para mim o 46. Salmos 46 ou versículo? Não, versículo 46 do Salmo 89. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira com fogo. Até quando? Esse até quando, eu tenho uma ministração que diz até quando de Deus e até quando do homem. Esse até quando do homem, dos filhos de Coré, ele é um até quando de cansaço. É o até quando que eu não aguento mais. É se o Senhor não chegar agora, eu vou desistir de tudo. Ei, você já pensou a ira de Deus ardendo sobre alguém como fogo? Meu Deus, eu não quero nem imaginar. Quando a ira de Deus ardeu sobre o povo de Israel, você vai ver ele dizer para Moisés, Deus disse a Moisés, Deus, oh Deus, o que é que o Senhor vai fazer? Moisés, eu vou matar esse povo tudinho e vou fazer uma nova nação através de você. Que é isso, Senhor? Não faça isso não. Ô Moisés, eu vou fazer. Ô Senhor, se o Senhor fizer isso, o povo vai dizer que o Senhor trouxe o povo para o deserto para morrer. Aí Deus mudou de ideia. Mas Deus se irritou a tal ponto que iria destruir o povo. Quando nós começamos a nos distanciar daquilo que Deus nos colocou, a ira de Deus se acende como fogo. Mas pastor, a ira de Deus não é contra os pecadores que não o aceitam como Salvador. Não, Deus se irou com Moisés, Deus se irou com Abraão, Deus se irou com Jacó, Deus se irritou com grandes homens.
Deus se irrita com a gente. Não é 100% verdade quando a gente começa a contemplar o Deus da Bíblia só como Deus de amor. Ele também é Deus de justiça. Ele também é Deus que corrige. E Ele se ira também para o nosso bem. Parece um absurdo, né? Mas é verdade. Se Deus não tivesse se irado com Moisés, Moisés não tinha feito o que Deus queria. Se Deus não tivesse se irado, por exemplo, com Jacó não tinha feito como Deus queria. Às vezes Deus se ira. E não é para o teu mal, é para o teu bem. Mas perceba bem o que é que ele diz no 47. Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias debalde todos os filhos dos homens? Sabe o que ele está dizendo aí na linguagem de Geraldo Prussiense, Rosa Luxemburguense? Ô Senhor, eu vou morrer nessa situação. Eu vou morrer, o Senhor irado comigo. O Senhor sabe que se eu continuar nessa situação, não vou aguentar muito tempo não. Os meus dias são breves, são curtos demais. O Senhor está pesando demais a mão. Israel estava assim, irmão. E, sinceramente, quando eu estava cantando esse hino agora, por último, eu não pensei nesse texto, eu pensei nesse texto agora. Perceba que o compositor desse hino que eu cantei, ele falou que chegou ao tempo de sentar os pedaços. Se o Senhor não me quiser, ninguém mais me quer. Ei, perceba bem. O salmista e os filhos de Coré estavam dizendo o seguinte: eu vou morrer na situação, se o Senhor não pesar a mão, se o Senhor não tirar a mão, eu vou morrer antes do programado, porque eu não vou aguentar. Ei, perceba bem, Deus não vai permitir que você morra com o peso da mão dele. O que ele faz simplesmente é fazer com que você se arrependa da situação que você está. Quem é pai aqui sabe que o filho muitas vezes aprende ouvindo. Você chama ele para conversa. Meu filho, não era assim que você era para fazer. Você me desobedeceu. Não volte mais a fazer isso. O filho não volta mais. Mas eu sou do tempo que o pai falava uma, duas. Na terceira, esquece. Tinha que apanhar ou de cinto, ou de tabica. Ainda dizia assim: você não lembra do que eu falei? Eu estava lembrado, só fiz. Mas depois que eu levava o puxão de orelha, eu dizia: é melhor eu fazer. Muitas vezes Deus dá um puxão de orelha na gente. Meu irmão, dê graças a Deus que Deus puxar a sua orelha. É sinal que Ele se importa com você. Rapaz, depois que eu me afastei da igreja, a coisa só complicou para mim. É sinal que Deus se preocupa com você. Ainda no versículo 47, ele diz o quê? A segunda parte. Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarás de balde todos os filhos dos homens. Porque eu nasci. Porque Israel nasceu para viver debaixo do peso da tua mão. A gente vive muito pouco. Sabe quanto era o tempo que o povo vivia aí? Quantos anos o povo vivia aí? Você lembra? Nessa época, Sim. 70, 80 anos. Alguns chegavam a 120, 110, 115. E o salmista estava dizendo aí, a gente vive pouco para aguentar tanto peso da tua mão. Olha, se for para eu ter nascido, para viver debaixo da tua mão pesada desse jeito, era melhor não ter nascido. E você já passou por situação que você se arrependeu de ter nascido? O que foi que eu vim fazer aqui? O povo de Israel estava assim. Ei, quando nós nos voltamos para a vontade de Deus, o arrependimento se transforma em alegria, a angústia se transforma em prazer, a tristeza se transforma em vigor, a indisposição e o cansaço se transforma em força. Aí o versículo 48 é que diz: E homem há que viva e não veja morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Aí o salmista estava dizendo: o senhor pensa que eu vou viver muito? Qual dos homens que nascem nessa terra que vive eternamente e não morra? Qual? O senhor está pensando que eu vou aguentar esse aperto eternamente? Que homem há na terra desses seres viventes que não morram? E a segunda parte diz o quê? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades? Olha. Julgaste a Davi. Não, a segunda parte do Segunda parte do 48. versículo. 48. O que livre a sua mão do poder do mundo invisível. A sua alma.
Senhor, nós não vamos poder levar nossa alma da morte não, Senhor. Se o Senhor deseja nos matar com o peso da sua mão, pode ficar tranquilo, a gente vai morrer antes disso. Veja a angústia da alma do salmista. Senhor, tem misericórdia de nós. Aí aparece o 40 e... o versículo que você leu. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que tiraste da mim pela tua verdade? Mas, Senhor, faz tempo, que o Senhor foi bondoso com a gente, foi benigno com a gente, abençoou a gente com as suas misericórdias. Faz tempo, porque desde que eu nasci, a gente está debaixo desse processo. Ei, irmãos, a situação do povo de Israel aqui no Salmo 89 estava catastrófica. Aí se levantou alguém para clamar pelo povo através do louvor do Salmo 89, dos filhos de Coré. Sabe o que eu aprendo aqui no outro ângulo do texto? Quando você vê que a situação está difícil, onde você mora, na sua casa, na sua família, na sua região, no seu país, se levante como voz de clamor, pedindo a misericórdia de Deus. Deus ainda procura alguém para se colocar na brecha. Aleluia. Clame ao Senhor, peça misericórdia a Ele. Os filhos de Coré fizeram isso pelo povo de Israel. Olha, Senhor, tenha misericórdia. A gente nem lembra mais de tanto tempo que faz. Faz tempo que o Senhor não derrama chuva sobre a terra. Faz tempo que a terra não é próspera. Faz tempo que o povo não é abençoado. Faz tempo que o povo não sente a presença de Deus. Faz tempo que o povo está afastado do Senhor. Faz tempo, Senhor. É que Ele está esperando que eu e você se levantem para clamar. Clame ao Senhor. Mas só tem eu na minha família. Quando Deus quer fazer, Ele só precisa de um. Quando Deus quer, mas é assim, assim, a derrotar Golias, Deus precisou de quantos? De 10? Não, de 1. Deus só precisa de um. Se você se predispor, Deus vai mudar o quadro da situação da sua família, do seu bairro, da sua cidade. Por que não dizer do seu país? Deus mudou a situação de Israel por causa de Moisés. Deus mudou a situação de Israel por causa de Josué. Deus mudou a situação do povo por causa de uma pessoa. Ah, pastor, eu já orei tanto, persevere. Eu já clamei tanto, persevere. Eu já gritei tanto, persevere. Aí vem o próximo versículo. Qual é o próximo versículo? 50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. Lembra-te, Senhor, da situação ruim dos teus servos. E como eu trago no meu peito o registro daquelas situações difíceis que aconteceu conosco, com o teu povo. Quando eu trago no meu peito as lembranças daquelas pessoas que zombaram de nós, dizendo que nós somos teus filhos, somos teu povo, mas estamos passando essa situação. Lembra, Senhor. Você já clamou a Deus pedindo para Ele lembrar o que Ele te prometeu? Você já clamou a Deus pedindo para Ele lembrar o propósito que Ele tem na tua vida? Ô pastor, mas a Bíblia diz que Deus não esquece. Deus não esquece, mas você precisa lembrá-lo. Sabe por quê? Porque quando a gente lembra Deus daquilo que Ele prometeu, é um sinal que nós estamos correndo de volta para o lugar que não deveríamos ter saído. Perceba. Lembre ao Senhor do propósito que Ele prometeu a você. Mas, todavia, porém, esteja no lugar que Ele quer que você esteja. Aí, o versículo 51 diz: Com qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com qual tem difamado as pisadas do teu ungido. Senhor, os teus inimigos, não é inimigo do povo de Israel, não. Não é inimigo da igreja, não. Não é meu inimigo, não. São os teus inimigos. Porque quem é inimigo do povo de Deus, quem zomba do povo de Deus, quem zomba daquele que Deus levantou, é inimigo de Deus, não é inimigo seu. Aí, quando Deus olha e se lembra que aqueles inimigos não é do povo dele só, mas também é dele. Você já pensou? As consequências de quem se levanta para ser inimigo de Deus. Se a Bíblia diz que com um sopro Deus destrói todos os seus inimigos, quem é o trouxa que se levanta para ser inimigo de Deus? Aí, repita de novo a segunda parte do versículo.
Senhor, os teus inimigos têm difamado, com qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Senhor, os teus inimigos têm difamado, os teus inimigos têm falado mal. Senhor, o Senhor está vendo a situação. Mas não tem hora que você clama, que você ora, Tati, que você ora, o Ana Carla, que você ora, o irmã Maria, e parece que Deus está surdo. Porque a gente tem horas que a gente só pede por aquilo. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Senhor, livre meu filho do álcool. Senhor, livre meu filho da droga. Senhor, traga meu filho de volta. Senhor, a gente só sabe orar daquilo. E parece que o céu se fecha, Deus não responde nada. Pastor, isso está na Bíblia, tá? Você vai lembrar que Daniel orou 3 dias, não foi? Para Deus responder? Foi? 21. Foi 21? O que é que eu aprendo? 4 semanas. Daniel orou e Deus em silêncio. Daniel orou e Deus calado. Daniel orou, mas Deus não dizia nada. Mas a resposta de Daniel já tinha sido ouvida e enviada desde quando? Primeiro dia. Desde o primeiro dia. Sabe quando a gente perde a bênção? Quando a gente clama 1 vez, 2, 3, 4, 5, 10, Deus não responde. Eu não vou pedir mais não, Deus já sabe. A resposta já veio. É bloqueada no caminho porque você deixa de clamar. Por isso que a palavra de Deus diz no Mateus capítulo 7, pedi, 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 e dá-se utilizar. Pedi, pedi, pedi. Por que o texto não diz pedi? Porque a perseverança é o segredo da vitória. A perseverança é o segredo que Deus faz acontecer para mudar o quadro. A perseverança é a demonstração para Deus que nós não desistimos daquele propósito até quando Ele mudar a situação. Aí no verso 52, aí ele continua dizendo: Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Por que será, Oane, que o salmista, os filhos de Coré, aí já deixaram de reclamar e começaram a adorar? Porque quando você vê na Bíblia, bendito seja o Senhor, amém, amém, é adoração. Por que eles deixaram de reclamar aí e começaram já a adorar? Por que será? Porque Deus resolveu os problemas deles. Eles começaram a perceber que Deus estava se movendo. Aí eles não lembravam nem que tinham falado: oh Deus, eu vou morrer nessa situação. Oh Deus, não vale a pena nem ter vindo ao mundo para ficar desse jeito. Oh Deus, a tua mão está pesando demais. Oh Deus, os teus inimigos estão se levantando contra ti, zombando de nós. Oh Deus, esqueceram. Quando eles clamaram e Deus começou a se mover, aí eles: bendito seja Deus. Amém, amém. No meio da sua adoração, no meio da sua oração de clamor, no meio da sua oração de clamor, comece a adorar. Sabe qual é o grande problema da gente? Porque a gente às vezes diz: eu orei graças a Deus 1 hora. E na verdade não foi oração, foi reclamação. Qual é a diferença de oração e reclamação? Oração: Senhor, Tu és maravilhoso, bendito, santo, eterno. Eu te amo, eu te adoro. Apesar das circunstâncias, eu continuo crendo. O Senhor continua comigo. Eu não desisto de Ti, porque o Senhor não abre mão de mim. 1000 caíram a um lado, 10.000 do outro, eu não serei atingido, porque eu confio no Senhor e sou como o monte de Sião que não me abalo. Eu elevo para os montes os meus olhos, de onde me vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você começa a adorar o Senhor. E a adoração? Ô Senhor, depois que eu fui crente, as coisas só pioraram. Ô Senhor, depois que eu aceitei Jesus, as coisas ficaram só difíceis. Ô Senhor, depois que eu fui para a igreja, as coisas só ficaram mais pior. Reclamação. Eu orei, não, você reclamou. E reclamação, Deus escuta, mas a oração, Deus ouve. Mas qual a diferença de escutar e ouvir? A Bíblia diz que lá, Deus disse lá para Saul, em Crônicas, capítulo 7, a partir de agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segredo da oração, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, perdoar os pecados e sarar a terra. Ô irmão, qual o segredo para eu ser perdoado? Começar a clamar, buscar a face do Senhor. Entenda, é clamar, não é reclamar. O Senhor vai ouvir.
perdoar os pecados e sarar a terra. Então, o segredo para você receber de Deus aquilo que Ele tem para você é você entender que na situação difícil, as coisas apertando, as coisas complicando, persevere. Desabafe para o Senhor, mas não só desabafe, o adore em oração, o bendiga, o exalte, o enalteça, que vai chegar a hora de você dizer: bendito seja o Senhor, Ele está me ouvindo e atendendo o meu clamor. Amém? Não deixe, irmão, não deixe seu coração esfriar. Não deixe seu coração retroceder. Não deixe seu coração desanimar. Não deixe seu coração vou mais não, vou desistir. É tudo que Satanás quer. Mas eu creio que se você perseverar ainda neste tempo, você vai dizer: valeu a pena. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, queremos te exaltar, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade se estende de geração em geração. A tua benevolência nos alcança, o teu amor nos surpreende, a tua bondade está em nós, está conosco. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, através do Salmo 89, estarmos, Senhor, sendo intensos em te buscar, não desistir da caminhada, não parar no caminho, não voltar. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos para todos sempre. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, em nome de Jesus. E amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. E você diz, você diz, Deus abençoe, até amanhã. Coração arrependido, eu sou teu pai, teu filho também sou o teu amigo. Saiba que eu nunca rejeito o filho pródigo que vem ao meu encontro. Por isso sei, pegarei um pedaço, eu sei, você irá renascer. Pegarei os pedaços do teu ser, farei tudo novo dentro de ti. Não estar mais perdido e a tristeza já tirei. Pegarei os pedaços do teu ser. Quando eu
você. Quando lembro do que passei, minha vida foi tão ruim. Eu tentei tantas vezes ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus chegou, a razão do meu viver, pra mim, toma uns pedaços de quê? Toma uns pedaços do meu ser. Passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Apareça, não me deixa, vem esse lugar, vem esse lugar. Apareça, meu nome, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, meu nome, deixa, vem
e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, me abatio. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Atenção, amigos e irmãos que amam a obra sertaneja, o projeto de ganhar almas. Mais uma vez o Ministério Vivendo Chamado lança um belíssimo sorteio em prol da construção do templo do Ministério Vivendo Chamado. Atenção, a sua participação interessante por apenas R$8. Primeiro prêmio, um bezerro lindo. Se você não morar na região, nós enviaremos um Pix de R$1.500. Segundo prêmio, um celular top da Xiaomi, Poco Xiaomi, top de linha. Terceiro prêmio, R$500 no seu Pix. E no quarto prêmio, um kit boticário Eudora. É isto mesmo. A sua participação por apenas R$8. E tem mais. Comprando 4 rifas, você paga apenas R$30. Vai se esgotar. Vai ser rápido. E nos ajude a construir o templo do Ministério Vivendo Chamado com apenas R$8. Vem conosco, vem com a gente. Em agosto será o grande sorteio. E tá aí o nosso Pix. 82-994-226168. Participe, vem conosco, você faz parte dessa história.